Nós, a Europa, tem a ver com a Europa, tem a ver consigo. À sexta, uma reflexão sobre a atualidade europeia. Ana Rita Barros, hoje connosco em Nós, a Europa, é formadora do Centro de Informação Europeia Jacques Delors. Boa tarde. Muito boa tarde, Ana Marta. Doutora Ana Rita Barros, vamos começar por referir-nos ainda à Cimeira Europeia, com boas notícias. Sim. Com a aprovação do pacote orçamental, que é fundamental nos próximos tempos. Exato, mas não sem... Reparos. Sim, umas declarações de compromisso, uma declaração interpretativa do mecanismo do Estado de Direito, exigidas, digamos assim, pela Polónia e pela Hungria, que já chamou os enfants terribles da Europa. Diz-se até nos corredores, conversa mais de café, que... vamos deixar de ter um teenager rebelde para termos duas enfants terribles. Portanto, a Polónia e a Hungria exigiram, no fundo, este compromisso por parte da Comissão de não lançar sanções até o Tribunal de Justiça Europeu se pronunciar e decidir sobre a legalidade do mecanismo. Ora, isto confere um prazo muito alargado e que permite àqueles dois Estados-membros não só usufruírem dos fundos que estão no quadro comunitário que agora acaba, não é? Que normalmente têm pagamentos nos anos seguintes, mas também prorrogar no tempo a tomada de decisão para o início desta aplicação do Estado de Direito. Portanto, uma maneira hábil que se contornou, não é? Sim. Para levar a que estes dois Estados aprovassem este orçamento. Entretanto, esta semana o Parlamento Europeu aprovou o mecanismo de condicionalidade do Estado de Direito, definindo como data de entrada de vigor já 1 de janeiro de 2021. É já agora. É já agora, no entanto, depois há esta situação da decisão do Tribunal Europeu. Foi, de facto, uma situação inédita, até porque se aprovou o orçamento comunitário, inigualável, não é? Um quadro financeiro, mais o Next Generation EU, ou seja, o plano de recuperação, e plano de recuperação esse que tem uma forma de financiamento completamente diferente, que é o facto da Comissão se financiar, quer chamemos eurobonds ou não, mas se financiar no mercado. E se financiar no mercado, como nós temos visto por exemplos recentes, de uma maneira em que os investidores são muito receptivos a estes lançamentos por parte da Comissão. E o mesmo acontecerá com esta Com o mercado emissão? como está, pensamos que sim. Porque os juros estão baixos noutras aplicações e vão a uma situação garantida. E essa garantia é importante porque é a primeira vez que há um risco repartido da Comissão e dos Estados relativamente a investimentos. Digamos que é uma forma de começarmos pelo federalismo financeiro. Já que não conseguimos o federalismo em termos políticos, conseguimos desta maneira. O que é importante. E ainda por cima, este orçamento tem um conjunto de medidas completamente novo, um padrão de crescimento para a Europa diferente, não só apoiado na agricultura, como eram os quadros anteriores, mas desta vez no Pacto Ecológico, na economia verde, na digitalização, na coesão social. É diferente, não é? Entretanto, já no dia 16, o Parlamento Europeu aprovou, por larga maioria, portanto, muito rapidamente, este pacote orçamental. Falta agora só a ratificação pelos parlamentos dos 27 Estados-membros. Entretanto, o Conselho também acabou por incluir nas suas conclusões a condenação da posição da Turquia relativamente ao Mediterrâneo Oriental, mas sem grandes consequências. Porque, como expressamente o manifestaram quer a Alemanha, quer a Bulgária, não quiseram aplicar sanções para já. Ou seja, deixaram esta situação para a presidência portuguesa resolver. Não é? Adiaram até março de 2021 e nessa altura vão tomar uma posição quanto aos procedimentos a adotar, ou seja, as sanções a aplicar à Turquia. O Brexit aproxima-se a data limite para um acordo. Há ultimatos. Sim. O Parlamento Europeu definiu meia-noite de domingo próximo, nem mais. Portanto, é esse o prazo indicado pelo Parlamento para atingir um acordo pós-Brexit já a partir de 1 de janeiro. E se isto não acontecer, perguntamos nós, como é que vai acontecer? Caso isto não aconteça, o Conselho
o Conselho Europeu tem o poder de neutralizar esta decisão, ou seja, decide pela entrada em vigor de um acordo provisório. Mas não é isso que se pretende, na medida em que o Parlamento Europeu é o órgão mais democrático da União Europeia e foi uma posição tomada com muita força pelo Grupo Popular Europeu, pelos socialistas e pelos liberais. Portanto, foi uma posição de força, conjunto. digamos. Sim. Por outro lado, a Presidente da Comissão e o Primeiro-Ministro manifestaram ontem, depois de terem telefonado, porque têm um telefone direto, não é? E reconheceram diferenças assinaláveis, mas com possibilidade de serem ultrapassadas, o que já é importante. Sim. Claro que a declaração britânica é sempre mais pessimista do que a europeia. No entanto, o negociador-chefe da União Europeia já tinha afirmado esta semana que, embora não saiba se vai haver acordo, já tinham conseguido uns grandes progressos ao longo das negociações últimas. Há algum otimismo, então? Parece que sim. Há matérias em que já chegaram a acordo. As matérias da governança, ou seja, a parte dos direitos laborais, sociais e ambientais. A questão das pescas continua a ser uma questão que ainda não conseguiam. E, além disso, a questão da concorrência, não é? Entretanto, temendo a saída, as empresas, quer do continente europeu, quer britânicas, resolveram aumentar os seus estoques, digamos assim. Estoques de bens e de serviços. Então foi isso que provocou o congestionamento de tráfego, não é? No Canal da Mancha. Sim, entre Dover e Calais. Dizem até que é um caos, receando o aumento de preços. Que vai ser uma situação, quer se chega ou não ao acordo, vai ser uma situação que vamos ter que gerir. Temos que nos lembrar que o Reino Unido tem como parceiro comercial os 27, o maior parceiro comercial nas suas transações, grande parte em serviços. 80% destas transações são de serviços e daí, se não tiver um acordo e se não chegarmos a um consenso sobre o mercado interno, a situação será de facto problemática. Não? E para o cidadão comum, doutora Ana Rita Barros? Temos que ter algumas precauções, digamos assim. Portanto, nestas circunstâncias, quer os britânicos, quer os europeus vão ter que ter em atenção que a partir do próximo ano terão que ter um passaporte válido pelo menos por 6 meses. Se quiserem levar uma viatura, não é o nosso caso, mas que é o caso de muitos europeus que ali estão perto e que querem atravessar o Canal da Mancha no túnel, terão que ver se a sua carta continua válida no outro lado, e este é recíproco, e também o seguro do veículo. Por exemplo. Outra situação é o seguro de saúde. Vão ter que talvez fazer um seguro complementar, porque o cartão europeu de saúde, o chamado cartão azul, deixa de ser válido a partir de janeiro. No Reino Unido. E vice-versa, os do Reino Unido. Sim, também cá. Ou em qualquer Estado membro da União Europeia. Uma outra situação é o conhecido roaming. Depois daquele acordo de 2017 e aquele slogan home like at home, ou seja, telefone como se estivesse em casa, deixa de ser aplicável, embora as operadoras britânicas tenham dito que vão tentar manter os preços. Mas uma coisa é tentar, outra coisa é verificar para não termos uma surpresa quando chegar a fatura lá à casa. Há também uma notícia positiva, que é o reembolso do imposto. Como passa a ser um país fora da União Europeia, há reembolso do imposto para determinadas aquisições, quer feitas de um lado, quer feitas do outro. Portanto, temos nos aeroportos que nos dirigir ao VAT refund. Doutora Ana Rita Barros, Bucareste será a futura sede da Agência Europeia de Cibersegurança. A primeira agência localizada na Roménia. É importante para a Roménia porque há no novo orçamento fundos dedicados a esta matéria, há também criação de emprego. A escolha na Roménia não foi fácil, portanto teve que ir a uma segunda votação, mas um dos fatores que pesou muito foi o facto de haver muitos jovens graduados em tecnologias de informação e comunicação na Roménia, principalmente da parte feminina. Ou seja, sim. E não foi também para alavancar a economia da Roménia? Mas tinha concorrentes de peso. Por exemplo, Bruxelas, onde tem as instituições, portanto estava mais perto, mas também Munique, Varsóvia, Vilnius, Luxemburgo e até Lyon, aqui em Espanha, ao lado. Mas a Roménia ganhou. Isto não é alheio ao facto desta semana a Comissão ter anunciado 2 propostas de luta
contra os ilícitos digitais, uma e outra de regulamentação das grandes plataformas digitais. Não sabemos que existem aqui problemas e, portanto, a cibersegurança é extremamente importante. A União Europeia inicia a vacinação antes do final do ano. Foi anunciado para o início do ano 2021 e, afinal, começa um pouco mais cedo. Sim, tudo indica que começará, segundo a Presidente da Comissão, entre 27 e 29. E isto porque a Agência Europeia do Medicamento antecipou a reunião que tinha marcada para o dia 29, já para o dia 21, segunda-feira. Para autorizar, digamos, a utilização para o Comitê da Científico vacina. do Medicamento analisar a vacina. Nós sabemos pelos exemplos do Reino Unido e dos Estados Unidos que normalmente entre a aprovação e a colocação no mercado medeiam alguns dias. Mas a Pfizer, cujo centro de produção está localizado exatamente na Bélgica, já disse que se houver aprovação em poucas horas está disponível para colocar no mercado. Resta depois saberem os Estados e eles agilizarem a parte logística da sua aplicação. A Comissão defende que as vacinas se façam, que a disponibilização das vacinas se faça de uma forma coordenada e solidária, e os chefes de Estado também e de Governo na última cimeira indicaram essa necessidade de concertar uma campanha, ou seja, de criar o género de uma Semana Europeia da vacinação COVID. Contra a Covid. Exatamente. Portanto, estejamos preparados porque vai ser mais cedo. E não é que isto tenha bem. grandes implicações em termos de imunização. Sim, não é imediato. Não, claro. Mas tem um grande peso exatamente porque há 2 blocos que começaram e nós também temos que começar rapidamente. A 1 de janeiro avança a presidência portuguesa do Conselho Europeu. Pela quarta Importante. vez. Pela quarta vez. Pela quarta vez. Primeira em 92, recordamos, a segunda em 2000, a terceira em 2007, pela quarta vez. Portanto, Portugal, além de presidir às reuniões do Conselho, também representa o Conselho nas relações com outras instituições. Portugal faz parte de um trio de presidências, é assim que isto funciona. Começou pela Alemanha, que está a presidir até o dia 31 e vai ser seguido pela Eslovénia. Este trio define um conjunto de políticas de relevo em matéria de temáticas europeias e definiu como prioridades uma Europa mais resiliente, mais social, verde, digital e global. Portugal escolheu um lema, tempo de agir por uma recuperação justa, verde e digital. E o nosso primeiro-ministro anunciou ontem que esta forma de agir não é só agir, tem que produzir resultados. Esperemos que sim. São dossiês de alguma importância, aqueles que Portugal terá vai em herdar, mãos, digamos, e vai herdar. São, desde já, o plano de recuperação e o orçamento. Tem que pugnar para que os 27 retifiquem rapidamente, porque é urgente que esses fundos cheguem à economia. Nunca chegarão antes do final do próximo semestre, mas já é bom se chegarem nessa altura. Além disso, tem a questão do clima, que vai durar ainda por muitas presidências. É um tema que será transversal. As migrações, um dossiê muito sensível, e a questão sanitária e da vacinação, além de outras questões, como a que falámos há pouco da Turquia. É um momento-chave. Portugal já marcou uma cimeira social para maio, a realizar no Porto. Também vai privilegiar as ligações. Tinha sido anunciada uma cimeira, não sabemos se vai realizar, entre a União Europeia e a Índia, talvez pela ascendência do nosso primeiro-ministro, e também as relações com a África e com a América Latina. Portanto, uma situação sensível que Portugal terá. Aliás, porque as primeiras cimeiras Europa-África deram-se exatamente nas presidências portuguesas anteriores. E pela proximidade, talvez, também, de Portugal. Sim, com os países de expressão portuguesa, africanos, será a terceira cimeira. Foi atribuído o prémio Sakharov 2020 a uma mulher. Sim, que é líder do movimento, a oposição democrática na Bielorrússia. Portanto, este prémio é atribuído anualmente desde a sua criação, em 88, e visa homenagear Andrei Sakharov e a liberdade de pensamento. A oposição democrática é representada por um Conselho de Coordenação, foi esse que recebeu pela mão da sua líder, que concorreu em agosto último às presidenciais
da Bielorrússia e cujo movimento se manifesta pacificamente todas as semanas. E liderado por 3 senhoras. Sim. Uma prémio Nobel que recebeu a Svetlana Tikhanovskaya e que recebeu o prémio em Bruxelas, normalmente é atribuído em Luxemburgo, mas por esta condição foi distribuído em Bruxelas, dedicou a todos os bielorrussos que lutam pela liberdade e pediu medidas sancionatórias mais pesadas por parte da União Europeia, que ontem já divulgou algumas. Exatamente, veremos a sua aplicação. Doutora Ana Rita Barros, vamos terminar. Será o último programa deste ano e vai deixar aqui 2 frases, neste caso. O que é que escolheu? 2 mensagens. A primeira de David Sassoli, Presidente do Parlamento Europeu, e que, perante esta pandemia, disse este ano, num dos seus discursos, o seguinte: todos temos o dever de ser solidários, até mesmo as instituições. David Sassoli. E outra, de uma organização bem conhecida, a OCDE, a Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Económico, e que é mais uma mensagem para o próximo ano, e que diz o seguinte: transformemos a esperança em realidade. Vamos esperar que sim. Doutora Ana Rita Barros, um Feliz Natal para si. Feliz Natal para todos. E para a sua família, e voltaremos a encontrar-nos com certeza em 2021. Obrigada. Certamente.